Senhor presidente, senador Rubem Figueiredo, senadora Ana Amélia, senador Simon, eu já vim à tribuna no dia de hoje e falei das 278 meninas sequestradas e parte abusadas por um grupo radical sectário no continente africano. Fiz depois de receber documentos que me mostraram o quanto que isso é grave. Uma violência extremada, desrespeito aos direitos humanos. E, senhor presidente, eu faria em qualquer parte do mundo, se é na África, se é na Ásia, se é na Europa, se é na América, enfim, seja aonde for. Direitos humanos não têm fronteira. E há homens e mulheres que dão a sua vida na defesa dos direitos humanos. Eu tento caminhar nessa seara, porque, para mim, direitos humanos estão em primeiro lugar. Saúde é direitos humanos, educação é direitos humanos, liberdade é direitos humanos, combate à violência é direitos humanos, olhar para as crianças, para os idosos, para os adultos, tudo é direitos humanos. Combate à corrupção, para mim, é direitos humanos. Senador Simon, senadora Ana Amélia, ambos, senador Rubem Figueiredo, ambos são homens, e a senadora Ana Amélia, uma mulher que está escrevendo a sua história. No longo das suas vidas, escreve uma história bonita. E eu, nesse momento, vou falar de um outro tema que é na linha dos direitos humanos. E ninguém me leve essa questão para o campo ideológico, porque não é a minha intenção. Eu recebi uma carta que fiquei muito preocupado sobre a comunidade Bahá'í. Os ataques contra a comunidade Bahá'í representam também um dos mais claros casos de perseguição e de ataque aos direitos humanos. A carta é longa, senhor presidente, não pretendo ler toda ela, mas fica aqui um apelo que eu faço, como outros já fizeram, para que a comunidade Bahá'í tenha o direito de desenvolver o seu pensamento, a sua religião e o seu modo de vida. Essa não é uma afirmação, senhor presidente, somente minha. É uma reclamação contundente do senhor Einer Belefter, relator especial da ONU, sobre a liberdade de religião e de crença. Ele fala que é inadmissível qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de discriminação. Por isso ele diz, todas as áreas de atuação do Estado permeia os temas afetos ao direito da família, à escolaridade, à educação e à segurança. Em pleno século XXI, é trágico tentar visualizar o impacto danoso e prejudicial que tal perseguição tem sobre a vida de um indivíduo. Vamos imaginar o significado dessa opressão sistemática sobre a vida de uma criança, muitas vezes começando ainda no ambiente de um jardim de infância, época da vida em que se começa a perceber o mundo, apreciar ou não sua diversidade de cores, formas, rostos e imagens. Como deve ser difícil a uma criança ou um pré-adolescente ser reprimido desde tão jovem, exposto a um bullying de Estado, instrumentalizado de tal forma a lhe dizer que você traz consigo algum crime genético, alguma ameaça ao seu país, que você é estigmatizado porque tem algo de muito errado com você, com suas crenças familiares, com a sua maneira de ver o mundo. O pior ainda é ver-se exposto às políticas de Estado que lhe dizem, desde muito cedo, que você precisa mudar e se adaptar a que o Estado dizer que isso é bom, somente é justo e somente isso é benéfico. E quando essa criança cumpre todo o ciclo de estudo do ensino fundamental médio, se sente automaticamente rejeitado
pelo sistema público de ensino superior, porque uma rejeição arbitrária e inimaginável, fundamentada tão somente num preconceito religioso que despe as pessoas de seus direitos constitucionais à cidadania apenas porque não professa a religião autorizada pelo Estado. São numerosos casos de Baha'is que foram expulsos de universidades e outros setores do ensino superior. E mais numeroso ainda é o número de jovens Baha'is a que tem sido negado o direito de matrícula em uma universidade de virtualmente porque tem uma concepção diferenciada daqueles que pensam na visão do Estado. Na outra ponta, temos a discriminação dos Baha'is no mercado de trabalho, são bloqueados sumariamente em sua ascensão profissional. Claro que isso mostra que são vítimas de perversa estigmatização e assédio moral. Muitos deles com dezenas de anos trabalhando, ajudando e projetando o seu país, seja empresa, seja na área da educação, da saúde, do Estado ou na área privada. No meio desse clima de evidente injustiça e de perpetuação de violação dos seus direitos humanos fundamentais, os Baha'is têm sido negado até mesmo o necessário espaço para que possam celebrar suas cerimônias de casamento ou não, e com isso influenciando até mesmo no direito de sucessão, do direito à justa herança dos pais para seus descendentes diretos. Existem situações que desafiam o nosso legado maior, esse legado no que diz pertencemos a uma mesma espécie humana, a humanidade é uma só. Por isso, essa carta que é longa, senhor presidente, ela pede somente que a comunidade Bahá'í tenha direito à sua religião, à sua fé, à sua forma de pensar e de agir, respeitando, claro, o direito do outro. Não queremos perseguição, não queremos discriminação, não queremos mortos. Senhor presidente, eu vou diminuir aqui o tamanho da carta aqui alancada, mas lembro aqui, por exemplo, o ponto focal do que foi escrito pelo jornalista Sami Adigirni, que diz: o ponto focal do escritor é a unidade de gêneros humanos expresso na célebre frase: a Terra é um só país e os seres humanos são cidadãos. Desta simples frase decorre o mais ambicioso projeto político jamais imaginado, um Estado supranacional, legitimado mundialmente, dotado do poder coercitivo, expressando a cúpula de uma organização mundial em que todas as nações, raças e crenças estejam unidas num só corpo, livre de influências belicistas de governo de povos, com seus recursos econômicos organizados, explorados, seus mercados, coordenados, envolvidos e distribuição de produtos regulados segundo princípios que assim entende. Um sistema federativo de país com poder legislativo, executivo, judiciário em nível mundial, dotado de uma força militar internacional, sem prejuízo de forças armadas internas a cada país. Enfim, senhor presidente, essa carta que eu quero que fique nos anais da casa, ela pede simplesmente que a comunidade Bahá'í não seja perseguida. O escritor brasileiro Érico Veríssimo, do Rio Grande do Sul, também registra o sabor do vinho seleto de Baulac. Diz ele: gostaria de caminhar sem pressa por suas ruas e subir um dia a hora do poente, os degraus de mármore que, por entre solenes preces, me levariam até a porta do templo Bahá'í e talvez a salvação espiritual, diz Érico Veríssimo. Senhor presidente, no próximo dia 23 de maio, cerca de 7 milhões de Bahá'ís em virtualmente todos os países do mundo estarão celebrando o transcurso dos 170 anos de sua existência. A comunidade Bahá'í mundial tem membros de mais de 2.100 raças e etnias. Seus textos sagrados estão traduzidos em cerca de 570 idiomas e dialetos.
é uma comunidade ativa na promoção dos direitos da mulher, da preservação do meio ambiente do planeta, no respeito às diferentes formas de conexão com o sagrado. Por isso, além de respeitar, apreciam sinceramente a beleza das diversas religiões mundiais da humanidade, desde o hinduísmo ao budismo, do judaísmo ao cristianismo, do zoroastrismo ao islamismo, e todas as percepções legítimas que emergem dos cultos, inclusive, aqui digo eu, o inclusive é meu, de matriz africana, que também são muito discriminados no Brasil e no mundo. Ao momento, 7 lideranças barrais, conhecida com o nome de Aran, nome em persa para amigos, encontram-se presos na temida prisão federal de Evin, na capital de Teherã, desde 14 de maio de 2008, portanto, há exatos 6 longos anos. Eu aqui falamos, em matéria de direitos humanos, que eles sejam libertos, porque estão presos por terem a sua visão de vida e de religião. Os Aran são 5 homens e 2 mulheres. Senhor presidente, a minha pronúncia aqui, claro que não vai ajudar, mas vale a intenção, eu faço questão de ler o nome dos que estão presos e que eu peço em nome dos direitos humanos que eles sejam libertos. Makvask Sabet, Farifa Kamalabad, Jamaluddin Kanjani, Afin Naim, Said Rezai, Belros Tavakoli e Vaid Tishfan. Eles vêm há longos anos sofrendo a prisão. Sem acesso, segundo o documento que eu recebi, assistência jurídica e em condições que são uma verdadeira afronta aos padrões de direitos internacionais atinentes aos direitos fundamentais da pessoa humana, ou seja, aos direitos humanos. O que nos faz ficar ainda mais indignados é que essas 7 pessoas foram presas tendo como acusação serem membros do que chamam de seita Bahá'í. A prisão desses Bahá'ís, conhecido como Aran, tem recebido imensa repercussão internacional, com dezenas de governos e parlamentos nacionais, bem como acadêmicos e intelectuais em geral, se pronunciando em defesa dos Irã e exigindo imediata cessão da violação dos direitos humanos dessas pessoas inocentes, ora confinados em prisão. É nesse contexto de celebração mundial que gostaria de hipotecar o meu apoio ao pronunciamento oportuno ao requerimento número RRE 44/2014, feito aqui na tribuna quando eu estava presidindo, senador Rubem Figueiró, pelo senador ilustre do Partido dos Trabalhadores, senador de São Paulo, Eduardo Suplicy, que aqui na tribuna do plenário do Senado Federal, ocorrido no último dia 14 de maio de 2014, e que foi no dia seguinte, baseado no seu pronunciamento que ajudou, aprovado pela unanimidade por os membros da dirigente Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que tem a seguinte ementa: requeiro, nos termos regimentais, seja oficiado aos Ministérios de Relações Exteriores a necessidade de o governo brasileiro realizar urgentes gestões junto ao governo iraniano para mitigar o sofrimento dos Bahá'ís, em especial que o mesmo seja instado a conceder imediata liberdade aos líderes da comunidade Bahá'í que estão presos. Aproveito esse momento para saudar os Bahá'ís de todo o mundo pelo dia sagrado que celebram amanhã, 23 de maio, e, em particular, aos 100.000 Bahá'ís residentes em centenas de cidades brasileiras. Senhor presidente, eu, quando li essa carta, senador Rubem Figueiró, que me descreve toda a situação, e me perguntaram se eu podia comentá-la na tribuna, eu disse que sim. E faria isso em qualquer situação, senhor presidente. Eu sou daquele princípio maior que aonde tiver um injustiçado, nós que temos essa oportunidade de usar os microfones, nós que temos uma tribuna para falar, independente de quem seja o país, o estado ou a cidade, temos obrigação de pedir sempre, sempre, sempre que haja liberdade na sua mais alta concepção que nós podemos entender da palavra
E eu diria muito aquilo que alguém já disse, o poeta disse: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. A liberdade, para mim, ela se confunde com a palavra amor. Eu tenho essa concepção, senhor presidente. Liberdade e amor caminham junto. Não existe amor sem liberdade, não existe liberdade sem amor. Por isso é que eu faço esse apelo, ao mesmo tempo que fiz hoje da situação daquelas 178 meninas que estão presas também por um grupo lá no continente africano. Eu espero que o meu apelo aqui, nesse momento, ao governo do Irã, seja visto no olhar não ideológico, não no olhar de quem é desse ou daquele segmento partidário, mas do militante dos direitos humanos. O que fiz aqui é de coração e de alma, porque eu sempre me coloco no lugar do outro. Como é que eu posso admitir que alguém está no calabouço, está numa prisão, pela sua visão de vida, por sua maneira de expressar, inclusive, ao seu Deus, à sua religião, à sua concepção, na sua visão? Por isso fica aqui o meu apelo. Eu sei que esse meu discurso na tribuna terá a devida repercussão, mas quero dizer que estou totalmente aberto ao diálogo, à discussão, com um único objetivo: que seja respeitado em qualquer país do mundo a liberdade de expressão, de religião, o direito de ir e vir, e de cada um ter a sua concepção de vida. Pode até discordar, mas não vem me prender. Por isso, eu digo sempre: ditadura, ditadura, nunca mais. E fiz isso hoje pela manhã, quando, na Comissão de Direitos Humanos, sou presidente, realizei uma audiência pública com os movimentos sociais, dizendo que não contem comigo para aprovar nenhum projeto aqui que venha criminalizar os movimentos sociais. Não contem comigo, e por isso entrei com o requerimento, e está até hoje no plenário, para que aquela lei chamada antiterrorismo, que na verdade é uma lei que visa calar os movimentos sociais, quero que seja discutido lá na Comissão de Direitos Humanos com os autores da lei. Como também um outro projeto que está na CCJ, que não é da mesma abrangência, mas eu tenho também as minhas preocupações, que seja debatido exaustivamente, para que a gente não venha com uma forma de querer achar soluções, aprovar uma lei que proíba a liberdade de opinião, a liberdade de mobilização e a liberdade até de pressão dos poderes constituídos, que é legítimo. Quero ser coerente com a minha própria história, porque foi assim que nós surgimos e foi assim que eu cheguei aqui. Foi fazendo pressão contra a ditadura e depois fazendo pressão, sim, legitimamente, politicamente, numa visão de um partido de oposição, porque queria expressar a minha opinião, e assim eu pude sempre fazer. E nunca fui punido por isso. Eu espero que esse meu pronunciamento, senhor presidente, contribua nessa linha, na linha dos direitos humanos e da liberdade. Eu só falar em liberdade e amor, não precisa falar mais nada no meu ponto de vista. Mas, senhor presidente, quero ainda fazer mais 2 registros, se o senhor me permitir, e vou sintetizar, não vou ler o conteúdo, como não li praticamente esse, mas comentei o documento que recebi. O primeiro deles, senhor presidente, que eu quero que fique nos anais da casa, é um jornal que escrevi, e nesse jornal eu solicito que todos os candidatos a presidente da República, presidente ou presidenta da República, se posicionem qual é a sua concepção em relação a uma política para os aposentados e pensionistas e idosos do nosso país, e também quanto o tal de fator previdenciário, que Vossa Excelência acompanha essa minha luta, onde tivemos aqui bons debates, bom resultado nas votações, mas alguns temas que parece que viraram dogmas e não deixam votar. Eu queria muito ouvir de todos os presidenciáveis qual a posição em relação ao fator previdenciário, que está, essa lei aí há mais de 15 anos já no país. Todos aqueles que até defendiam o fator já sabem que o fator, digamos, fez todas as maldades que tinha que fazer na sua época. E era a hora de a gente livrar o país desse fator previdenciário.
Gostaria muito que todos os candidatos a presidente da República se posicionassem em relação como é que eles veem a política de reajuste dos aposentados e pensionistas, como é que vem a questão do Aeros, por exemplo, também, que estão aí sofrendo, e até hoje não tem solução. Fizemos vigílias aqui no Congresso, Vossa Excelência acompanhou, eu passei noites aqui com o grupo do Aeros ainda recentemente, e estamos esperando ainda a solução baseado na decisão do Supremo, que disse que a Varig tinha razão e que houve uma indenização que tem que ser paga, e grande parte desse dinheiro é para os aposentados do Aeros. Então, são coisas que a gente quer saber, mas não quer saber e resolver depois das eleições. A melhor forma de resolver essa questão do fator seria os candidatos a presidente orientar a sua base de apoio dentro do parlamento, que compõe, naturalmente, uma grande maioria, a votar uma lei alternativa ao fator, que pode ser a forma, por exemplo, 85/95. Então, essa carta foi publicada em diversos jornais do país, onde eu estou pedindo que cada candidato a presidente se posicione sobre essa questão que, na verdade, abraça a Seguridade Social, abraça a assistência social, abraça a saúde e abraça a nossa Previdência, que eu canso de dizer que ela é superavitária. Por fim, senhor presidente, eu recebi mais uma carta dos familiares da Boate Kiss. Uma carta longa, senhor presidente. Eu disse que eu comentaria aqui da tribuna a eles, e assim eu faço nesse momento. Registro que recebi mais uma carta do senhor Paulo Carvalho, da Associação de Vítimas da Tragédia de Santa Maria. Primeiro, porque eles pedem que o projeto que foi aprovado na Câmara, que foi fruto de uma fusão, inclusive, de um trabalho que fizemos aqui no Senado, aqui na comissão presidida pela senadora Ana Amélia, e eu fui relator da matéria, foi para a Câmara dos Deputados, lá havia uma comissão trabalhando em cima do crime cometido a quase 250 jovens lá em Santa Maria. O resultado que da Câmara foi produzir um projeto de lei que seria um código mínimo a nível nacional para que fatos como esse não voltassem a acontecer nas casas de espetáculo. Quando o projeto chegou aqui, me lembro muito bem, o senador Jorge Viana estava presidindo a sessão. Eu provoquei quando mandaram o projeto para uma tal de comissão temporária que visa discutir recursos para a segurança pública. Eu digo, esse projeto vai para lá e vão engavetar e o projeto não vai andar. O senador me respondeu assessorado por quem respondia pela mesa naquele momento. Não, nós mandamos para lá para acelerar o projeto. Eu, como já estou na casa há quase 30 anos, digo, olha, quero pagar para ver. E dito e feito. Projeto para lá, está jogado lá, não tem parecer, não tem nada. Não tem parecer, não tem nada. Já foi mais de um mês atrás que eu fiz essa cobrança. Projeto de uma grandeza dessas, que visa evitar que se diminua, pelo menos, os incêndios, por exemplo, em casas de espetáculo, como foi o caso de Santa Maria. Eles estão cobrando isso aqui no documento. Eles querem saber por que o projeto não é votado. Já foi votado na Câmara, por unanimidade, era só chegar aqui, pegar o projeto, que já teve a contribuição do Senado, votar no plenário e ir para a sanção da presidenta. E não vai. Aí eu sempre digo que tem forças ocultas que atuam no parlamento, que a sociedade quer saber que forças ocultas é essa. Já que não temos mais voto secreto, por que com um projeto de uma grandeza dessa, que foi produzido entre um massacre a quase 300 de jovens, e o projeto não anda? Me lembro como se fosse hoje, quando eu falei que não anda, eu digo, olha, eu queria que fosse para a Comissão de Direitos Humanos, lá eu dou o parecer, direitos humanos é para isso, e vem direto para o plenário. Não, pai, essa foi a orientação que a mesa deu. Não, pai, foi mandado para uma comissão especial que é para acelerar. Acelerar coisa nenhuma. Se é para acelerar, venha para cá então, bota aqui, por que não bota? Então os familiares estão cobertos de razão, senhor presidente. É muita fala e pouca ação. E eles dizem aqui na carta, é com muito pesar, assinado pelo Paulo Carvalho, da Associação de Vítimas da Tragédia de Santa Maria, que eu e muitos pais de Santa Maria, como de outros municípios, estamos assistindo agora que houve até um recurso, liderado aqui, ele fala pela FAMURGS, essa é a carta dele, que suspende parte da Lei Complementar 14.373 de 2013, também chamado Lei Kiss,
lá do Estado, porque essa aqui nossa é a nacional, com liminar, todos os municípios poderão voltar a conceder licenças provisórias em estabelecimentos quando o Corpo de Bombeiro não emitiu o alvará definitivo. Ora, se o Corpo de Bombeiro não emitiu o alvará, como é que está liberado para dizer que ela pode funcionar? Essa é a indignação dos familiares. Aí ele diz, o artigo 5º da legislação proibia a concessão de autorização provisória. Essa decisão foi ajuizada por 55 prefeituras do Estado para ter a liberação provisória. Aqui eles dizem, o motivo mesmo dos transgressores da prevenção e segurança em vários setores é propiciar a abertura de estabelecimentos sem o PCCI do Corpo de Bombeiros. Então, meus amigos, está feito o registro, e eles dizem mais aqui, essa decisão demonstra que é preciso tratarmos o assunto não só com a emoção, e eles têm tudo para tratar até com a emoção, mas não querem tratar com a emoção dos filhos que perderam. E eles dizem, mas com a razão, não podemos prejudicar as pessoas por causa da tragédia, ou seja, de tragédias. Senador, quem são as pessoas? Quem são os beneficiários dessa liminar? Aí as forças ocultas. A população? Claro que não. A mesma população de Santa Maria, que sofreu a maior tragédia do Brasil, em ambiente fechado, é uma das maiores do mundo, a tragédia que aconteceu lá. Passado 15 meses da tragédia ocorrida, em 27 de janeiro de 2013, interesses de setores inconsequentes e irresponsáveis, eles dizem, que estão por trás dessas casas de espetáculos, fazem a pressão para que os prefeitos permitam que as casas funcionem sem o alvará do Corpo de Bombeiro. Aí eles perguntam na carta, onde estão os direitos da população? Quem vai zelar pelos filhos se algum outro evento sinistro, como aconteceu com nossos filhos, venha acontecer? Quem garante a segurança do nosso povo nas casas de espetáculos? Protegem, dizem eles, os empregos de muitos que trabalham nesses locais, mas acima da vida não tem nada. Pergunte às famílias dos empregados da Boate Kiss o que eles acham. Que muitos lá morreram, dos empregados da Boate Kiss. Pergunte a eles o que vale o emprego ou a vida. Mas o que está claro é a intenção. Não é o tempo para adequação que querem. Isso fica claro na argumentação quando dizem que o Corpo de Bombeiro não tem condição de fazer todas as vistorias em tempo hábil e assim prejudica os negócios, prejudicando as pessoas. Olha onde é que nós estamos. Não tem que nem ouvi esse dia, nem vou dizer aqui o nome, alguém que me disse que o número de fiscais diminuiu quase de 10 por 1, e dizem que fiscalizar não adianta. Adianta o quê, então? Não ter política de prevenção e também não fiscalizar e aceitar posições como essa, que diz que as casas de espetáculos poderão funcionar com liberação provisória. Não precisa ter equipamentos para combater incêndio, por exemplo. Senhor presidente, aí eles dizem, quando a falta de tempo para a fiscalização, essa é a argumentação tão falha e inconsequente que não merecia nenhuma resposta e nem tirar seu tempo, senador, da tribuna. Mas é tão grave que nós pedimos que o senhor comente na tribuna. Mas cabe então duas perguntas aos responsáveis por esse quadro. Como esperam que isso deve ser feito? E como isso é feito em outros municípios, outros estados, ou mesmo em outros países? Como é que lá consegue atender a demanda com o mesmo contingente profissional de fiscalização? E como é que agora eles querem que sem fiscalização seja liberado? Como podemos fazer a prevenção exigida pela lei como consequência a segurança dos frequentadores? São nossos filhos, nosso povo, a nossa gente que vai estar lá nas casas de espetáculo. Muitas vezes é um quadrado totalmente fechado, com uma única porta de saída e com nenhum esquema de segurança, por exemplo, nem extintor de incêndio tem funcionando. Uma das respostas, dizem eles, os pais, responsabilidade civil, punida criminalmente por descumprimento, mesmo com ausência de vítimas em um sinistro, pois assumiram o risco.
Tinha que ser punido por antecipação se botarem a casa a funcionar nesses moldes. Bastaria que esses estabelecimentos contratassem as empresas de segurança ou que façam as reformas e se enquadrem na lei. E respondessem, por isso, civil e criminalmente, com os tempos e os termos de responsabilidade devidamente assinados. Senhor presidente, são tudo propostas dos familiares, senhor presidente. Não é nem nenhum advogado e não são nem minhas. Eu estou lendo o documento que eu recebi dos familiares. A pergunta é, quanto vale uma vida humana? Ele diz que os que defendem essa tese não falam de custo, mas eu vou falar, ele diz. Dados divulgados pelos institutos e entidades de prevenção que colaboraram no texto entendem muito do custo associado às obras. E estudos feitos e comprovados em muitos anos em São Paulo, em outros países, podem, através de informações oficiais, mostrar as planilhas. O que sabemos é que o custo é muito pequeno em relação ao total da obra. O custo de manter aquele espaço de espetáculo com total segurança, no caso aqui contra o incêndio. E não é verdadeiro, e não é verdadeiramente um custo. Ele diz, é um investimento que fica para sempre, com a devida manutenção irrisória, e aí sim estaremos salvando vidas. Mas, infelizmente, diz ele, o setor empresarial, ganancioso, não querem pagar, só querem o lucro, como foi o caso da Boate Kiss. Para encurtar, propomos o seguinte, que os prefeitos assinem um termo de responsabilidade sobre os prefeitos que derem esta certidão provisória, que assinem um termo de responsabilidade sobre essa decisão. E eles dizem que tem até o formuláriozinho do modelo. E os proprietários dos estabelecimentos que estão enquadrados na lei façam o mesmo. Façam as obras e adequações, assinem os termos de responsabilidade. Nos dois casos, as penalidades serão efetivadas, mesmo em caso de uma denúncia com uma devida averiguação e a constatação da inveracidade dos termos de responsabilidade. O que não pode é, em um recinto enquadrado na lei, que esteja funcionando em caráter provisório, sem segurança. Essa é uma condição em que em nenhum momento foi colocado no debate daqueles que defendem a tal de liberdade provisória para que a casa de espetáculo funcione sem nenhum tipo de segurança. Muito simples e honesto, ou quem vai pagar por uma vida, uma única que seja, no caso de um sinistro, em um estabelecimento, em um desses municípios, que deixou de atender os requisitos básicos exigidos pela lei, que agora vão desaparecer, baseado nessa tal de liminar, façam o que devem fazer na segurança e assumam seus atos assinando os termos de responsabilidade. Não é justo o que estão fazendo. Não podemos ficar à mercê de irresponsáveis que só pensam em seus negócios sem se importarem com a vida alheia. Assinem os termos de responsabilidade. Assumam o que estão fazendo. Se a liminar não for revogada, ou mesmo não se exigir, os termos de responsabilidade, todos nós, em caso de um acontecimento sinistro, com vítimas, sejam fatais ou com sequelas, seremos responsáveis por não atentar aos princípios que com segurança não se negocia. Se cumpre o que é determinado. Espero que o senhor, que solicitou no dia 29 de janeiro de 2013, 2 dias após que a polícia fizesse uma investigação exemplar, e de fato foi feito, com as claras e evidentes provas do dolo eventual dos proprietários e omissão e corrupção de órgãos públicos, tem agora em suas mãos as vidas de outros cidadãos dos municípios do Rio Grande e do Brasil. Pedimos, senhor senador, em nome de todos aqueles que têm filhos, pais, esposas, maridos, irmãos,
amigos, o seu apoio, que está sendo muito representativo desde o primeiro momento. O mesmo teor da carta foi enviada às autoridades do Rio Grande do Sul, inclusive ao governador do Estado. Atenciosamente, Paulo Carvalho, AVT-SM, São Paulo, apoio carta da Associação pelo seu presidente Aderbal Ferreira Paz, familiares e amigos da tragédia de Santa Maria. Pais de outras cidades que estão também assinando a petição, entidades representativas da sociedade e todos que querem o melhor para a sociedade. Todos que querem dizer, vida não tem custo. Prevenção é a palavra-chave. Eu dizia numa audiência pública, que eu termino, senhor presidente, querido amigo Rubem Figueiró, que o Brasil ponteia, queremos ou não, embora disser que não é bem assim, o Brasil ponteia, está no mínimo dos 5 países que mais têm acidentes no mundo. Seja de trabalho, se somar tudo, de trânsito, seja situação como essa, de incêndio em casas de espetáculo. E só tem uma palavra, é prevenção. É se antecipar ao fato para que depois não venha simplesmente uma desculpa de achar que é ato ou condição o seguro, o que culpado é João, Paulo, Maria, ou um empresário, ou foi um descuido de alguém que operou em um outro setor. Ninguém está procurando culpados. Muito melhor que procurar os culpados é fazer uma política de prevenção para que o fato não aconteça. E que vidas se percam mais uma vez, como aconteceu, infelizmente, na nossa querida cidade de Santa Maria, lá no meu Rio Grande do Sul. Fica aqui essa mensagem e deixo muito claro que foi escrita, elaborada e construída pelos pais dos cerca de 250 jovens que perderam a vida no incêndio da Boate Kiss, lá em Santa Maria. É isso, obrigado, senhor presidente. Peço que considerem na íntegra todos os meus pronunciamentos. Vossa Excelência, senador Paulo Paim, será atendido na forma regimental. Me permitiria dizer a Vossa Excelência que, e voltando no tempo, que eu sou seu colega e me tornei seu amigo desde os nossos tempos na Câmara dos Deputados, quando, constituintes também, elaboramos a Carta Magna. Vossa Excelência tem uma trajetória retilínea, não tem curvas. Vossa Excelência sempre foi um homem defensor dos direitos humanos e das liberdades, no seu termo mais amplo. Eu reconheço isso, saúdo sempre a pessoa de Vossa Excelência como homem público, como parlamentar. E quero dizer a Vossa Excelência que a sua voz é universal. Em qualquer lugar onde a liberdade está em perigo, onde os direitos humanos estão periclitando, lá está a sua voz de alerta. Obrigado. Toda a nação brasileira reconhece isso e aplaude a sua ação política parlamentar. Por isso que me honro muito nesse final de sessão em que vimos 3 grandes oradores do Rio Grande do Sul, Vossa Excelência, a senadora Ana Amélia, a lição de um veterano na vida pública como o senador Pedro Simon. Eu saio daqui convencido de que vale a pena sempre ouvi-los, porque Vossas Excelências constituem para todos nós um fanal, uma diretriz para mostrar o caminho certo que o Brasil deve trilhar. Senador Rubem Figueiró, permita só que eu lhe diga que sempre é bom. Eu que lhe conheci lá na Assembleia Nacional Constituinte, poder dizer hoje que tenho muito orgulho de ter caminhado ao seu lado nesses longos 28 anos de vida pública aqui no Parlamento. E dizer que tem uma frase que eu gosto muito de ouvir, que diz: o bom mesmo para o mestre é quando ele vê que o aluno aprendeu e até ultrapassou. Eu não ultrapassei, mas acho que aprendi muito com Vossa Excelência e por isso tenho o prazer de caminhar ao seu lado. E eu com Vossa Excelência. Mas eu gostaria de registrar, se me